Amém, queridos? Graça e paz, alegria, ela é grande em nossas vidas por poder retornar e vir a esta casa, porque aqui está, como o salmista, o grande trovador, o Davi, o poeta de Israel. Ele dizia que a alegria dele estava na casa do Senhor, na congregação, na reunião com o povo de Deus, que é o nosso povo também. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, que diz desta maneira: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiro do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Feche os olhos. Bendito Deus, mais uma vez adoramos o teu santo nome pela leitura escolhida para nossa reflexão e o nosso aprendizado e ensino desta noite. Rogo que a unção que só o Senhor tem, só o Senhor pode conceder e dar, venha sobre as nossas vidas nesta noite, e os nossos ouvidos e coração possa estar alerta, acordado para este momento que reputamos o melhor do nosso dia e vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz que Jesus estava rodeado de milhares, muitos milhares. Por que será que esta grande multidão, elas procuravam o humilde mestre da Galileia? Será que Jesus era uma figura bela? Será que Jesus atraía essas pessoas porque ele estava criando uma nova instituição, uma nova religião? Será que essas pessoas estavam indo a ele porque ele estava dando pão a eles, como fez na multiplicação dos pães? Será por causa do espetáculo que se fazia quando ele curava os cegos, os aleijados, os enfermos, enfim, os doentes de toda sorte? É bem verdade que esses fatores todos contribuíam, mas veja bem, o texto do capítulo 4 de Mateus, ele nos dá uma clássica informação do porquê que aquelas pessoas elas vinham até Jesus. Diz a palavra de Deus no 4:24 de Mateus que a fama de Jesus corria por toda parte, inclusive indo até a Síria, outra nação, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, os enfermos, e ele os curava. Veja bem, este é um fator. A cura que Jesus ele operava
em meio a um povo que estava sofrendo não só as enfermidades físicas, estavam sofrendo espiritualmente. Estavam sofrendo porque neste texto Jesus faz a alusão aos fariseus. Fariseus era a maior ou mais alta corte da religião dos judeus. Fariseus, saduceus, outra instituição, os escribas, outras, os sacerdotes, esses eram os condutores do povo. E Jesus, ele se reporta a essas pessoas como hipócritas. Veja bem, ele diz: o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é falsidade, a hipocrisia é fingimento. Então esse povo estava doente fisicamente, estava doente socialmente, porque estava com sua terra tomada por uma outra nação, que subjugava os Roma, o grande império daquele tempo, que levava os seus maiores bens, os seus melhores valores, as suas riquezas para a terra de Roma, para a Itália. E veja bem, eles estavam também doentes espiritualmente. Por quê? Porque os seus guias estavam traindo a eles. Não há uma nação, não há um povo mais infeliz quando os seus guias, os seus líderes, aqueles que estão à testa do governo, aqueles que estão na direção desse povo, eles são hipócritas, eles são falsos e eles são fingidos. E Jesus está dizendo, para eles, Jesus tinha falado no capítulo anterior sobre as atitudes que eles tinham e viviam, e inclusive censurando e repreendendo a eles. Veja bem, Jesus, ele não era uma pessoa que se perturbava por nada, mas é evidente que Jesus não gostava de estar sempre sendo assediado, por pessoas do mal. Quem é que gosta? Quando essas pessoas chegavam até Jesus, Jesus tinha que ter uma mensagem, como ele falara lá no capítulo 23 de Mateus, chamando eles de escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, dizendo para eles que eles eram um dano, eles eram uma agonia, eles eram uma peste para aquele povo, que aquele povo não era qualquer povo. Veja bem, hoje é diferente. Hoje nós temos o cristianismo, hoje nós temos Jesus, mas até então o único povo de Deus na terra era o povo judeu, era um povo separado. Depois, como o apóstolo Paulo escreve, ele fez dos dois um só povo. Hoje, como está lá no livro de Hebreus, nós somos também judeus com eles, nós somos também da fé com o crente Abraão. Todos que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora veja bem, esse povo estava sendo bendito? Não, mas eles eram o povo da promessa, eles eram o povo pelo qual a atenção de Deus era voltada para eles. Por quê? Porque Deus o havia separado, Deus o havia escolhido para neles ele habitar. Veja bem, um Deus apaixonado, que quer habitar com o seu povo, um Deus apaixonado, que quer morar com a sua criatura, com a sua criação. O homem é o ser perfeito da criação de Deus.
se nós os vemos fumando, bebendo, jogando, mentindo, roubando, traindo e fazendo uma sorte de coisas horrorosas que a Bíblia, a palavra de Deus, não aprova e condena, aí é outra história. Por quê? Porque eles se deixaram enganar. Aí precisamos voltar lá atrás e vermos o que? O diabo travestido da serpente, que foi aonde? Aonde estava o homem e a mulher em comunhão com Deus, ele rasgou e quebrou e partiu esta comunhão, estava estabelecendo o que? Todas as sortes de coisas malignas que está permeando este nosso planeta, essa nossa terra, que a palavra de Deus diz que agora está sob o governo do diabo. Às vezes as pessoas, eu acho engraçado, as pessoas nas catástrofes, né, nos sinistros, né, nos terremotos, nas enchentes, nas alavanches, enfim, em toda sorte de coisas perversas, elas pedem a intervenção de Deus, como dizendo: Deus, aonde o Senhor está? Eu quero dizer até para você que vai me assistir pelo vídeo, Deus está nos céus. Deus está nos céus. Agora, Ele está também com a igreja. A única instituição que Deus habita nesta terra é a igreja. Se você não gosta dela, então você está realmente perdido, porque o mundo, sabe o que diz a Bíblia Sagrada? Está sobre as garras do diabo, e o diabo, ele vai fazer você falir, quebrar a sua empresa que você abriu tão esperançoso, ela fecha, o carro que você comprou ele tromba, a casa que você comprou ela cai, a mulher que você casou com ela te abandona, o marido faz a mesma coisa, os filhos que você gera, eles só te causam males. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E presta atenção, Deus não pode fazer nada, absolutamente nada. Ele quis fazer com essa gente, com esse povo, desde o alvorecer da história. Deus tem procurado comunhão. Veja bem que Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, Deus está dizendo: Adão, onde estás? E até o dia de hoje, Deus está dizendo aonde que você está. Você está na igreja? Não, você está no boteco, você está na porta da igreja, falando bobagem, mentira. Você está passando pela porta da igreja, não se importa com ela, está comprometido com a sua vida que não sai do estado que você se encontra. Agora eu pergunto, e o crente? O crente, se ele for fiel, nós temos um hino que cantamos aqui, que diz assim: Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Por isso que Ele está alertando os seus discípulos, que está rodeado por esta multidão, que muitos ali foram ouvir a sua palavra. Veja bem, lá em Mateus diz assim, que eles se admiravam da doutrina que Jesus pregava, porque pregava com autoridade, e não como os escribas, não como os fariseus, não como os sacerdotes, não como os religiosos daquele tempo, que como no tempo de hoje também logram, furtam e roubam os seus adeptos e os seus seguidores. Naquele tempo não era diferente, mas Jesus Cristo veio para escancarar as portas, para dizer que eles estavam fazendo negociata na igreja. Entrando no templo, Jesus, ele derrubou a mesa dos negociantes. Se ele entrasse hoje nessas igrejas que estão por aí, se ele entrasse hoje nas igrejas que eu vou chamar de potências, que estão aí, né, que são verdadeiros balcões de negócios, né, que são uma exploração aberta, escancarada da fé, pessoas com suas vidas aos pedaços, né, arruinadas,
que são convidadas a enriquecer e prosperar, pensando elas que isto pode as realizar plenamente. Não, você pode adquirir todos os bens, viu? Todos os valores, todas as riquezas desta vida e desta terra. Você vai ser um rico infeliz. Você vai ser uma pessoa abastada, mas abobada. Por quê? Porque você vai correr atrás da felicidade. Felicidade é uma mercadoria, é um produto que não está à venda por aí. Não, você as tem somente através de Jesus Cristo. Só as Escrituras Sagradas, para um compromisso que você precisa ter com ela. Você precisa abraçar a palavra de Deus e viver cada frase, cada vírgula dela. E isto não vai fazer em você escravo dela, não. Porque o salmista diz: o meu prazer é a lei do Senhor, de dia e de noite. É lógico que uma pessoa assim, aos olhos do viciado, aos olhos do homicida, aos olhos do ladrão, aos olhos da prostituta, aos olhos do bêbado, essa pessoa é uma pessoa que não vive, é uma pessoa que fanática, é uma pessoa abusiva, que ela intolerante, que ela não se adequa. Queridos, todos nós que estamos no rol de membros da igreja do Senhor, viemos da cova, viemos do buraco, viemos do fundo do poço, que se encontra aqueles que ainda não se associaram, aqueles que ainda não se agremiaram, aqueles que ainda não se juntaram a este corpo que Jesus está dizendo aqui, que é a sua igreja. Só no seio da igreja você encontrará razão para ser feliz. Enquanto isto, você vai procurar conhecer as melhores cidades, você vai procurar comer as melhores iguarias. Veja bem, querido, para você ir na praia, você precisa enfrentar horas e horas de trânsito. Para você ir viajar para outro lugar, você vai fazer o seu check-in no aeroporto, ter uma fila enorme de pessoas, horas e horas de esgotamento psicológico. Para você ir num restaurante, você precisa esperar horas e horas para encontrar uma mesa. Tá assim, as pessoas que estão fazendo tudo isso estão felizes? Não, eu posso garantir a você que não. Mas as pessoas que sairão depois desse culto que você vai assistir, elas sairão com suas vidas de plenitude, daqui e das demais outras igrejas. Igrejas, veja bem o que eu vou dizer, igrejas do Senhor, que nem todas são, nem todas são. Por isso que Jesus está falando aqui, para você se guardar. Ele diz: guardar-se do fermento. O que é fermento? Doutrina, ensinamento de pessoas hipócritas, quer dizer, de pessoas falsas e fingidas. Você já perguntou para o líder da sua igreja? Você conhece ele plenamente? Como ele vive? Quais são os seus pensamentos em relação a N expedientes que fazem e são das Escrituras Sagradas? Se ele de fato, ele cuida do seu lar, se ele é marido de uma mulher, se ele cuida dos seus filhos, se ele é uma pessoa honrada, se a palavra dele se ensina ou não. Bom, esses são dos requisitos que a Bíblia Sagrada fala. A mulher deve ser honrada, a mulher deve ser conselheira, deve ser guardadora da sua casa, deve ser auxiliar do marido, deve ser uma mulher honrada, digna. É assim que ensina as Escrituras Sagradas. Ao contrário, nós vemos
todas essas atrocidades, quando você vê as pessoas quebrando, incendiando, arruaçando, causando baderna, vai perguntar para elas se elas não têm uma igreja. Eu contato pessoas há 30 anos, quando eu falo com elas, sabe o que elas me falam? Ah, eu tenho a minha igreja, mas estão bêbadas, estão fumando, estão drogadas, estão nas boates, estão nos santos, nos inferninhos desta vida, e elas têm as suas igrejas. E ele diz: olha, você tem que se guardar desse fermento, quer dizer, dessa doutrina, porque elas são terríveis, elas são capazes de matar. Conheço muitas pessoas que foram pessoas que elas eram constantes no Senhor e na igreja, elas eram permanentes no Senhor e na igreja, mas foram dar ouvidos a coisas, a anedotas, a parolas, como diz a Bíblia, a outros ensinamentos, foram escutar o que não deviam escutar. Por isso que Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 18 do seu livro, sabe o que ele diz? Vede o que você está escutando. Quer dizer, cuidado com o que você está ouvindo. Se você ouvir alguém não falar a palavra de Deus, não fale com ele, deixe ele de lado, não tenha como inimigo, diz a palavra de Deus, né? Mas você deve estar ao lado de pessoas, como Paulo escreve em Efésios, da mesma fé, da mesma confissão, do mesmo batismo, do mesmo Deus. Por quê? Porque cada encontro será uma celebração, cada encontro será realmente uma devocional, será um momento de exaltação, porque presta atenção, o cristão, ele passa suas 24 horas dando glória a Deus. Hoje encontrei com o meu carteiro, o moço que entrega as cartas, correspondências, né, lá no nosso bairro. E quando eu falei com ele do sol, sabe o que ele me falou? Você sabe que esse sol está horrível, né? Esse sol está terrível. Mas sabe o que ele falou? Ele falou para mim: olha, em tudo nós devemos dar graça. Em tudo, ele diz, precisamos dar graça. Deu graça por causa do calor, estava lá com o seu chapéu, e você sabe que eles andam muitos e muitos quilômetros, né? Esse calor também não é por outra razão, senão para se cumprir as Escrituras. Sabe o que está escrito aqui na minha Bíblia, para você que não conhece esse texto? Apocalipse 16, verso 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Não é o que está vivendo nossa nação e as demais outras nações também do mundo, com grandes calores, e, presta atenção, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes dar glória. Não adianta, se o teu coração não é um coração de Deus, você vai dizer que o sol é uma desgraça, que é uma maldição, que esse calor é uma miséria, não é mesmo? O meu carteiro falou: em tudo dai graça. Aí eu já percebi nessa palavra que ele é um moço, é um homem de Deus, porque o crente aprende isso. O crente aprende. Se chove, como tem chovido muito, ele dá graças a Deus. Ah, mas está matando muita gente, é insolação, muitas pessoas que estão sendo soterradas pelas águas, estão perdendo tudo. Eu sou bastante radical neste ponto. Sabe o que eu costumo falar? Se o meu prego cair
Deus me tira um minuto antes daquele edifício para que eu não pereça. É assim que eu creio, e é assim nesses 30 anos que Ele tem agido na minha vida. Mas veja bem, são 3 décadas de fidelidade a Deus. Costumo dizer que se alguém falar de mim, vai ter que falar bem, porque se falar mal, veja, sabe o que Jesus falou aqui? Tudo que você disser em trevas, escondido, longe dos meus ouvidos, vai ser falado na luz. Tudo que você falar no quarto, em 4 paredes, vai a ser apregoado nos telhados, vai ser apregoado no alto. É isso. Se falar, vai ter que estar falando mentira, e a mentira você sabe de quem que é. Por isso que Jesus, Ele está te dizendo hoje, você que é esta multidão, que está assediado pelos fariseus, para dizer, não entre na lei dos crentes, não acredite nessas bobagens, esse pastor está querendo o seu dinheiro. Eu, pelo menos, trabalhei a minha vida toda para sustentar minha casa e família, e a igreja, até os dias de hoje, recebe os nossos recursos, até o dia de hoje, viu? Então, no meu caso, isso daí não funciona, absolutamente não funciona. E você pode dizer, então você é o único. Não sei se sou o único, eu sei que existem milhares e milhares de líderes e pastores sérios e sinceros, que realmente pregam a palavra de Deus, como ele falou, de graça recebesse e de graça dá. Agora, se você se deixa alugar pelos espertalhões que estão aí, os hipócritas, é porque você não deixou que a luz da verdade iluminasse as suas vidas. É simples. Jesus está entrando agora por esse vídeo na sua vida e querendo que você tenha um encontro com Ele. Sabe o que ele diz em Hebreus 3, 7, 8? Se hoje ouvirdes a minha voz, não feche, não endureça o seu coração. Se você abrir o seu coração e disser, Deus, eu não estou em paz. Aquela multidão estava procurando Jesus porque não estavam em paz, porque estavam sendo logrados, estavam sendo enganados pelos hipócritas. Mas Jesus então ensina-os, e eles começaram a fazer parte agora do reino de Deus, como você pode fazê-lo ainda nesta noite. Fiquemos em pé. Bendito Deus eterno Pai, no precioso e santo nome de Jesus, te adoro, sempre agradecido, porque o Senhor nos fala ao coração. Quero, Deus, que a tua palavra toque os corações e vidas aqui presentes e aqueles que estão distantes, para que encontrem a oportunidade e aproveitem que o Senhor está lhes dando. Obrigado, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.